Muito bem. A partir de agora, estamos gravando aqui a nossa Pegar, reunião. Vamos começar com uma pegar, oração? pegar a Bíblia aqui. Tá bom, tá bom. Pronto. Então vamos começar com uma oração, tá? Vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado, Senhor. Nós somos muito gratos a Ti, porque mais uma vez o Senhor nos permitiu viver esse momento, estarmos aqui para aprender um pouco mais sobre a Tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos ajude a entender o que o Senhor preparou para nós nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, deixa eu compartilhar aqui a nossa tela. Ok, pronto. Consegue ver? Sim, tranquilo. Pronto, maravilha. Então, o que que acontece? Nós já falamos sobre a Bíblia Sagrada, não foi? Nosso primeiro momento. Nesse segundo momento, semana passada, nós falamos sobre a beleza da criação divina, foi o nosso segundo tema. E hoje nós vamos iniciar esse tema, o terceiro tema, que é a origem do mal, né? Como que o mal surgiu, como que isso aconteceu no mundo, né? Então, a ideia é a gente entender um pouquinho sobre a origem, o início do mal e tentar aplicar também para porque não somente começou, mas porque continua, né? O mais importante, porque continua. E o mais importante ainda, quando que vai acabar, né? A gente está mais ansioso para quando que vai acabar. Eu tô doido para saber, porque tá difícil. As pessoas estão ficando cada vez piores. Cada vez piores, cada vez piores. O que a gente precisa é aprender e saber logo quando que esse negócio acaba, que a gente não aguenta mais. A gente não aguenta mais esse mundo, né? Então é isso. Como surgiu, né? Como surgiu o mal? As atitudes de Lúcifer, que a gente encontra na Bíblia, quem era Lúcifer? Lúcifer ele era um anjo de luz, tá? Então a palavra Lúcifer ela significa isso, anjo de luz. Alguns chegam a dizer que esse não era o nome exato dele, não é que ele se chamava Lúcifer, mas que a função dele, o cargo dele era Lúcifer, né? Porque a palavra Lúcifer significa anjo de luz, né? Como a gente encontra aqui embaixo nesse diagrama aqui, anjo de luz. Então, alguns dizem, não era o nome dele, era o cargo que ele ocupava, ele era o anjo de luz, né? Então, sendo ou não, o que a gente tem no texto bíblico é isso, que ele era chamado assim, tá? E aí, o que que acontece? Tem alguns versículos bíblicos que são importantes para a gente entender o início de tudo, né? Vamos ler Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 até o versículo 17. Você pode ler para gente? Ezequiel 28, versículo 13 até o É versículo. no Antigo ou no Novo Testamento? É no Antigo Testamento. Ezequiel, demora um pouquinho, mas eu vou encontrar. Ah, sem problema. É depois de Êxodo, Bem depois, passa Salmos, Levítico, passa, põe lá no final, lá na metade da Bíblia. Números, Ruth, Pode passar. Neemias, Pode, mais na frente um bocado. Jesus, Isaías, Passa mais um pouquinho, tá chegando. Jeremias, Ezequiel. Ezequiel, é isso. Qual Vinte é o e oito, capítulo, por vinte e favor? oito. 28. Vamos ao Isso, 28. isso, Achei tá. 28, O versículo é do 13 ao 17. 13 ao 17. Vamos iniciar aqui. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia que você foi criado. Você era um querubim, da guarda que foi ungido ou estabelecido. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus.
Eu expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso. Por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria. Por causa do seu resplendor, e por isso eu o lancei por terra. Eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu. Eu reduzi as cinzas sobre a terra, aos olhos de todos que o contemplam. Todos os que o conhecem entre os povos se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Aí continua até o 24, é isso? Não, pode finalizar. Aí o que que acontece? Olha, Ah, esse texto, ele é um texto que fala justamente sobre o início, né? Sobre como que começou o mal em um anjo de luz, né? Porque, na verdade, uma das coisas que a gente mais se admira é porque a maldade não começou no ser humano, né? O mal não começou aqui com a gente, não começou no Jardim do Éden. Muitas pessoas falam sobre o pecado de Eva, né? A Eva tomou decisão ali de pecar, de comer o fruto, e então o mundo inteiro agora sofre com isso. Mas na verdade o mal não começou lá no Jardim do Éden. O mal ele começou no céu, no lugar onde nunca deveria ter começado, na verdade, né? Num lugar perfeito, num lugar onde só tinha pessoas que não pecavam, anjos que não pecavam, que serviam a Deus, e ali começa o mal, né? Ezequiel está falando sobre Lúcifer e está dizendo o seguinte: olha, você estava no Monte Santo de Deus, você estava lá no lugar, você era querubim da guarda ungido, né? Então era um anjo diferenciado, era alguém que tinha essa posição. Alguns comentaristas chegam a dizer que depois do Pai, Filho e Espírito Santo, Lúcifer era o anjo que mandava em todos os anjos. Então ele já estava numa posição em que qualquer anjo queria chegar, qualquer anjo tinha esse desejo de ser aquele líder, né? Então, o lugar que ele estava era um lugar de grande honra, de grande respeito. Mas para ele não era suficiente. Ele queria algo mais, né? Lá em Isaías, está até aqui no texto, deixa eu dar um zoom aqui para a gente acompanhar. Opa! Lá em Isaías, ele chega a dizer assim, ó: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Lá em Isaías 14:13, né? E na continuação desse texto, o verso 14, ele diz assim, ó: Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, o desejo dele era ser semelhante a Deus. Por quê? Porque acima dele só tinha Deus, né? Então, se acima dele só tinha Deus, o que ele queria está acima de Deus também, né? Então, ele queria ter uma adoração que era a adoração que Deus tinha, né? Então, sabe aquele povo que não se contenta com o que tem? Não se contenta com as coisas que tem, não se contenta com o que recebeu, não se contenta com o que está ali nas mãos. Então, era basicamente o que estava acontecendo com ele. Só que aí o que que acabou trazendo esse anjo para o lado mal? São justamente essas cinco coisas que tem aqui do lado, né? Ele acabou tendo orgulho, cobiça, ciúmes, se rebelou, contou mentiras, né? Contou algumas mentiras, e tudo isso fez com que um anjo se tornasse um demônio. São as receitas ali para transformar o anjo em um demônio. Então começa no coração dele esse orgulho, essa cobiça, essa inveja, essa vontade de subir acima do trono e ter um trono maior do que o que ele tinha, né? E na verdade, uma das coisas que a gente mais sofre no mundo hoje é com isso, é com inveja. É o problema que existe entre as pessoas, né? As pessoas querem porque querem a função do outro, o lugar do outro, né? A gente quer a bênção, né? Mas não quer o sacrifício de correr atrás, de conquistar aquilo ali, né? Então tem gente que tem muitas bênçãos, que tem muitas coisas nas mãos, mas parece que nunca é suficiente, né? Parece que a grama do vizinho está sempre mais verde, parece que é aquela velha história de que o outro sempre está bem melhor. Daí, o que que aconteceu? Essa parte aqui do estudo é interessante, porque o que foi que ele fez?
A sua cauda, Apocalipse 12, versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve na frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Esse texto é uma representação do que aconteceu depois da rebelião de Lúcifer, né? O que que ele faz? Ele começa a conversar com os outros anjos e ele começa a propor para os outros anjos que seria muito melhor que ele fosse Deus. Porque desde o princípio de tudo, a ideia do inimigo era dizer que o reino de Deus era injusto, que a liderança que Deus estava exercendo sobre o povo era injusta, era uma liderança por medo. Então eles tinham que obedecer a Deus, porque se eles não obedecessem, eles seriam destruídos, eles seriam derrotados, enfim. E aí ele consegue, imagina, a terça parte dos anjos ele consegue enganar. E esses anjos, olha o que que acontece aqui no versículo Apocalipse 12, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para onde? Para a terra. E com ele os seus anjos. Com ele os seus anjos. São esses que são os anjos decaídos? Os anjos caídos, exatamente. Cai, caídos. Isso, são exatamente esses os anjos caídos, né? As pessoas, às vezes a gente fala sobre o inimigo e é uma coisa que às vezes pega um pouco mal, não pega legal, mas as pessoas dizem, porque o inimigo está me tentando. Vai ver, o inimigo não sabe nem o nosso nome, né? Porque ele não é onipresente como Deus é. Ele não está em todos os lugares como Deus está, né? Ele não tem a onisciência de saber todas as coisas, mas ele foi expulso do céu com a terça parte dos anjos. E esses anjos agora operam a mesma maldade que ele opera no mundo. Então pode ser que não seja um inimigo, mas tem um anjozinho do mal ali, né? Querendo fazer o mal, querendo atiçar as pessoas, querendo machucar as pessoas. É por isso que quando o texto vai falar sobre os anjos, diz: olha, Satanás, o sedutor do mundo, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, junto com ele vieram os seus anjos. E esses anjos também ajudam em fazer mal e causar mal às pessoas, tá? São os anjos caídos, né? Então, o que que acontece? Depois disso, o inimigo agora ele começa a atacar a humanidade, certo? Depois que ele é jogado por terra, que ele é enviado para cá, para a terra, ele começa a atacar a humanidade. Nós não sabemos exatamente em qual momento da história ele foi jogado para a terra. Se ele foi jogado antes de Deus fazer aquela criação que nós comentamos semana passada, se ele foi jogado depois, quando o jardim já estava pronto. O que sabemos é que ele já estava aqui no jardim quando ele foi tentar Eva, né? Então ele vai ali levar para ela a tentação. E é interessante que na tentação, quando ele vai tentar Eva, ele tenta exatamente com as palavras que ele queria ouvir ou que ele queria fazer. Porque ele diz assim, ele chega para Eva aquela conversa sorrateira de quem não sabe nada, jogando verde. Aí diz assim, ô Eva, me diz uma coisa. É verdade que Deus disse que você não podia comer de nenhuma árvore que tem no jardim? Aí eu disse, não, não, a gente pode comer de todas as árvores, a gente não pode comer da árvore que está no centro, né? A árvore está no meio a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não podemos comer, e Eva até acrescenta, diz assim, nós não podemos nem tocar, né? Nem tocar nessa árvore. Então, naquele momento, ele chega ali sorrateiro e diz assim: Mas deixa eu dizer uma coisa. Deus não quer que vocês comam, não é porque vocês não vão morrer. É porque no dia que vocês delas comerem, vocês se tornarão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Só que quem queria ser como Deus era Lúcifer. Não era a humanidade. Não era a humanidade que queria ser como Deus. E aí, o que, que eles acabam fazendo? Ele acaba passando para a humanidade aquilo que ele queria. Olha, eu queria ser como Deus. Então eu vou colocar esse mesmo desejo em você, para que você também queira ser como Deus. E aí ele coloca, olha, você não vai morrer. O que vai acontecer é que você vai se tornar conhecedora do bem e do mal.
Você vai saber o que está acontecendo sobre o bem e o mal. Ou seja, a sua astúcia, o seu engano, o desânimo que ele coloca sobre as pessoas. E aí, segunda carta de Coríntios 11:14 diz assim, ó. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, né? Em anjo de luz. Então tem gente, mas apareceu um anjo para mim bonito e disse para mim que eu tinha que me jogar do prédio. Também, você não é um anjo de Deus. Isso claramente é um anjo que é do inimigo. E ele pode se transformar em um anjo de luz, né? Então, quantas e quantas aparições não acontecem, não surgem aí entre as pessoas? Eu vi um anjo. Tá, mas qual era o anjo? Né? Qual era o anjo? Porque Paulo também, o mesmo Paulo que escreveu isso aí, ele diz assim: olha, e até mesmo se aparecer um anjo pregando outro evangelho que não seja esse aqui que eu estou passando para vocês, seja anátema, descartem, descartem completamente. Por quê? Porque Paulo sabia que Lúcifer também podia se transformar em um anjo de luz para enganar as pessoas. E isso pode acontecer no fim dos tempos. Quando nós estivermos nos aproximando da volta de Jesus, um anjo pode aparecer para nós e dizer coisas contrárias àquelas que a gente acredita, aquelas que a gente está vivendo, né? Então, se isso acontecer, a gente tem que ter em mente isso aqui. Outro versículo interessante é Hebreus 3, versículo 13. Opa! Hebreus 3, versículo 13, assim, ó, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o engano que Satanás tem para as pessoas endurece o coração das pessoas. As pessoas elas acabam pensando assim, mas poxa, mas eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu vivi desse jeito, sempre desse jeito, eu vou mudar agora, vou mudar para outro canto, vou fazer outra coisa. Então, as pessoas acabam se enrijecendo por causa do pecado, por causa do engano do pecado, né? Então, é uma coisa que o inimigo também coloca nas pessoas. Outro versículo, aqui Jesus falando, em Mateus 24:24, ele diz assim, ó, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha aí o absurdo que o inimigo chega. Ele vai até mesmo próximo das pessoas que estão com Jesus, foram eleitas por Jesus, escolhidas por Jesus, e ele quer enganar essas pessoas. Agora, fazendo o quê? Olha isso aqui, ó. Grandes sinais e prodígios. Ou seja, além de enganar as pessoas, ele pode fazer milagres. Ele pode fazer grandes sinais. Então, esses grandes sinais, a gente também precisa ter aquele cuidado, né? Aconteceu um milagre, então é de Deus. Não, calma. Tem que ver também se como foi esse milagre, né? Esse milagre realmente foi feito por Deus. E por fim, Apocalipse 12:17, ele diz assim, ó, irou-se o dragão, opa, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, ele está preocupado com quem está do lado de Deus. Ele não vai se preocupar com quem está do lado dele. Ele não vai atazanar a vida de quem está do lado dele. Então, já está do lado dele, está do lado dele. Tem uma historinha que a gente contava, bem antiga, que falava sobre um rapaz que ele estava em cima do muro, né? Não sei, acho que você já ouviu essa história. Estava em cima do muro. E aí do lado tinha um anjo, do outro lado tinha um demônio. O anjo estava o tempo todo, vem pra cá, vem pro o meu lado é melhor, Jesus vai te salvar, vem pra cá, vem pra cá. E do outro lado estava o demônio fazendo nada, quietinho na dele, sem dizer nada. E o anjo vem. Aí, por quê? Deixa eu perguntar. Ô, amigão, por que você não está me chamando? Porque o anjo está me chamando pro lado dele o tempo todo, por que você não me chama também? Aí o demônio vai olhar para ele, olha, porque o muro também é meu, né? Então você já está do meu lado. O muro é meu. Então ficar na indecisão se vai para o lado de Jesus ou não, já é do inimigo, né? É por isso que quando Jesus foi falar para a gente sobre isso, Jesus falou assim, olha, quem não é por nós, é contra nós. E quem comigo não ajunta, espalha. Então se não está com Jesus, está contra Jesus. Então, se não está do lado de Jesus, tá... mas estou em cima do muro, não tomei uma decisão, estou em cima do muro. Então, o muro é do inimigo. O muro não é de Deus. A indecisão não é de Deus. Então, por isso que é necessário nós sempre estarmos atentos às nossas decisões, porque a nossa decisão, ela é fundamental. E aí,
para a gente finalizar, como que a gente consegue vencer o mal? Vencer o mal. O mal surgiu, a gente precisa vencer esse mal. O livro de Efésios, capítulo 6, se você puder ler aí para gente, Efésios 6:18. Efésios está lá no Novo Testamento, está lá no finalzinho da Bíblia. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Acho que o áudio está desligado ainda. Não está conseguindo? Não tem problema. Deixa eu tentar ler daqui então. Efésios capítulo 6, versículo 18. Diz assim, ó: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e Eu para não isso. estava conseguindo mexer no áudio, não. Meu Ah, celular. agora conseguiu. Agora Consegui. conseguiu, que bom. Aí, veja bem, Diga aí. Efésios é perto de João? Isso, um pouco depois de João. Tá. Antes de Romanos. Depois. Depois de Romanos. Passar Romanos, Coríntios, passa Coríntios, Gálatas, aí chega a Efésios. achei. Pronto. Efésios, 6, achei aqui. Estou verso aqui já. 18. 6. O lar cristão, filhos e pais, é esse? O versículo 18, isso. 18. Peraí. 18. Orem em todo tempo no Espírito com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem, Exatamente. e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Amém. Pelo... Amém. Então, é exatamente isso que Paulo está falando para nós em Efésios. Ele está ensinando o seguinte: olha, vocês têm que estar orando o tempo todo e vigiando e suplicando por todos os santos, para que vocês não caiam em tentação, para que Sim. vocês não sejam atacados pelo inimigo. Mas se vocês forem atacados pelo inimigo, tem uma armadura do cristão. E essa armadura é que a gente precisa se apegar a ela também. Que aí, Uhum. o que Paulo mostra para nós com a armadura? Ele começa aqui É. falando o seguinte: nós temos o capacete da salvação, tá? Então, isso aqui faz parte da armadura do cristão. Isso é o capacete da salvação. O escudo, nosso escudo, o que que é? A fé. A Então, fé. a nossa fé, ela nos protege dos ataques do inimigo. Então, essa fé, a fé que eu tenho, ela vai me proteger ali como escudo, né? Os calçados, o que que eu faço? Prego o evangelho. Aí é interessante porque o livro de Isaías vai dizer assim, olha, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que dizem a Sião, o teu Deus reina. Tá? Então, por isso que Paulo colocou ali o calçado, a pregação do evangelho. Então, os pés são formosos por isso, porque ele está pregando o evangelho. O cristão que prega o evangelho, ele é um cristão que está mais preparado para se livrar das tentações do inimigo. Eu tinha um pastor amigo meu que ele repetia muito essa frase. Ele dizia assim: olha, cristão que trabalha não dá trabalho. Então, é basicamente a nossa vida, ela é assim. Então, o cristão que está trabalhando, ele não dá trabalho, né? Então, ele não dá trabalho nenhum. Se ele estiver trabalhando, então pregando o evangelho, a couraça, né, que os soldados vestiam, era a justiça de Cristo, né? Nós temos que nos revestir da justiça de Cristo para que a gente consiga vencer o inimigo também. A espada, qual é a nossa espada? A espada é a palavra de Deus, né? Então é com a palavra de Deus que a gente vence. A espada, a Bíblia ela chega a dizer assim, que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, ela corta dos dois lados, né? Então ela do mesmo jeito que eu estou falando para alguém sobre a palavra de Deus, eu estou aprendendo sobre a palavra de Deus também. Então eu ensino e aprendo ao mesmo tempo, eu vou me fortificando. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Quanto mais eu estou falando de Deus, mais eu aprendo sobre Deus e assim vai.
né? E por fim, o cinto da verdade, né? Cingivos da verdade de Cristo. Por quê? Porque nossa vida, ela não pode ser uma vida hipócrita. Eu não posso dizer que as pessoas têm que fazer uma coisa e eu mesmo não faço. Eu tenho que fazer, falar e fazer aquilo que eu estou dizendo. Meu tio, uma vez eu estava com meu primo na casa do meu tio, ele falando algumas coisas ali, e aí meu tio falou assim, olha, falando pro meu primo, né? Olha, você não pode fumar de jeito nenhum, fumar faz muito mal. E ele falava isso com um cigarro na mão, assim. O cigarro estava aqui do lado dele falando isso. Então, assim, às vezes os cristãos querem fazer exatamente isso, quer dizer para o povo, povo, não façam isso porque é pecado. E pelas costas o povo está fazendo exatamente isso, né? O cara que está pregando está pecando, né? Então, o cinto da verdade ele é para isso. Pra, se o que eu estou dizendo para você, eu tenho que colocar em prática. O que eu estou ensinando, é por isso que quando eu ensino, eu aprendo. Então, eu ensino e já vou colocando em prática na minha vida, que é para que aquilo ali faça total sentido na vida das pessoas também. Então, é isso. Assim foi a origem do mal, né? Assim foi que começou tudo. A cobiça transformou um anjo no Muito bom. esse anjo nos ataca e para que a gente esteja pronto para resistir aos ataques do inimigo, a armadura da fé, a armadura do cristão. Semana que vem a gente estuda o plano da salvação, o que que Jesus fez por cada um de nós. Alguma dúvida, minha amiga? Alguma pergunta, algum comentário? Tá sem áudio, o áudio está desligado. Acontece, o áudio. Achei. Pronto, deu Tá certo. tudo na paz, pastor. Tudo encaminhado já, tudo Tudo certinho. encaminhado. Que maravilha, né? Que coisa boa. Então é isso, Tudo minha na amiga. paz. Aprendemos Tá um bom. pouco mais, a cada de semana a gente vai aprendendo, e aí, Graças a semana que vem a gente Deus. retorna nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Se Deus quiser. Muito obrigada, viu? Amém. Vamos fazer mais uma oração para a gente finalizar? Vamos, vamos. Maravilha, vamos conversar com Deus então. Pai querido, obrigado, Senhor. Nós mais uma vez aprendemos um pouco mais sobre a tua palavra e somos muito gratos a ti, porque o Senhor tem nos guiado a cada dia, a cada noite, a cada semana. Pedimos uma bênção muito especial, Pai, pela vida da professora Gisele, que o Senhor Amém. continue cuidando da vida dela. A ajude, Pai, nesses momentos que ela está passando, dê ela forças, ânimo, Amém. para que ela vença todas as batalhas que está enfrentando, Pai, por favor Amém. dela, dá um bom fim de semana de descanso. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, minha Muito, amiga. amém. Muito obrigada por tudo, viu? Amém. Até mais, minha amiga. Tchau, Até tchau. mais. Fica com Jesus. Bom sábado. Bom sábado.